Olá a todos, dando seguimento então ao módulo de Fisiologia Respiratória da disciplina de Fisiologia, nós vamos nessa aula discutir então os principais mecanismos responsáveis pelo transporte do oxigênio e pelo transporte do dióxido de carbono pelo nosso sangue. De novo, como referência para a revisão de vocês e para aprofundamento dos estudos, vocês podem utilizar o capítulo 24 do Berners-Levy de 2018. A cópia desse livro pode ser acessada na minha biblioteca virtual da universidade e todos os direitos autorais são reservados para a editora e para os autores do livro. Inicialmente eu gostaria de pontuar que após a conclusão dessa aula, os alunos poderão compreender as seguintes questões. Primeiro, comparar os mecanismos dos transportes químicos de oxigênio e de dióxido de carbono pelo nosso sangue, descrever os princípios básicos e a importância clínica das curvas de dissociação do oxigênio e do CO2, comparar os fatores que alteram essas curvas da dissociação da hemoglobina, explicar a importância clínica das diferenças nas curvas de dissociação da oxihemoglobina e da carboxihemoglobina e comparar o efeito Bohr e o efeito Aldani no transporte do dióxido de carbono. Essa é uma visão geral, né, dos sistemas envolvidos no transporte de oxigênio. Então, como nós já comentamos anteriormente em outras oportunidades, o pulmão é responsável pela realização da troca gasosa, ou seja, a captação de oxigênio e a eliminação do CO2. O sangue que está passando por aqui é responsável, então, por captar esse oxigênio, transportar esse oxigênio para a periferia, para dar conta de atender o consumo de oxigênio pelas células em função da sua demanda metabólica. E isso acontece na troca gasosa na periferia, nos capilares sistêmicos com os tecidos, que por consequência do consumo de oxigênio produzem dióxido de carbono e esse dióxido de carbono precisa ser transportado para reduzir os seus efeitos deletérios sobre as células, principalmente com relação à redução do nosso pH. Então, o dióxido de carbono se difunde dos tecidos para o sangue venoso e é transportado de volta, então, para o coração através das veias no sangue venoso e novamente é eliminado do sangue em direção aos alvéolos e dos alvéolos ele é eliminado para o ar ambiente pela ventilação alveolar. Então essa é a síntese geral do transporte de oxigênio e de CO2 e os componentes envolvidos no nosso organismo com essa função, com esse transporte. Inicialmente, então, a necessidade da difusão do oxigênio na membrana alveolo-capilar, como nós falamos na aula anterior, que comentamos as questões de difusão, um dos principais aspectos e relevantes e importantes são as pressões parciais dos gases, que são diferentes no ar alveolar com as pressões parciais do sangue que está chegando da periferia e entrando em contato com esse ar alveolar. Então, no caso do oxigênio, nós temos uma pressão parcial ao redor de 104 milímetros de mercúrio no ar alveolar ao nível do mar. No caso da PCO2, nós temos uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio e o vapor d'água de 47. Então, reforçando, sempre considerando que esses valores de pressões parciais, principalmente do oxigênio, podem se modificar, podem se alterar em função da mudança na pressão atmosférica, em função da mudança na altitude. Quando o sangue venoso chega da periferia, então, com uma pressão parcial baixa de oxigênio, porque o oxigênio foi consumido na periferia, ele entra em contato com o ar alveolar, que tem uma pressão parcial alta, o oxigênio se difunde, então, do ar alveolar para o sangue, e do sangue ele vai ser transportado para a periferia pelas artérias e vai chegar nos capilares periféricos para poder ofertar oxigênio para os tecidos que estão precisando. O tempo necessário de contato do sangue no ar alveolar do sangue com o ar alveolar é de em torno de 0,25 segundos, ou seja, no primeiro terço de contato do sangue com o ar alveolar já acontece o equilíbrio entre a pressão parcial de oxigênio do ar alveolar e do sangue que está passando por aqui. Então é muito rápido esse equilíbrio.
Algumas situações de alto débito, de muito alto débito, às vezes podem reduzir muito o tempo de passagem do sangue pelo alvéolo, e isso pode trazer como prejuízo dificuldades nesse equilíbrio das pressões parciais, mas isso acontece raramente em situações de muito alto débito cardíaco, onde o sangue passa muito rápido pelo alvéolo e aí não dá tempo para poder equilibrar as pressões parciais, mas isso não é o comum. Às vezes, atletas de alto desempenho podem apresentar esse tipo de manifestação, que é uma dificuldade de captação do oxigênio porque a velocidade de passagem do sangue é muito rápida pelo capilar alveolar, tá? Então, só para ilustrar essa questão importante. Depois que houve, então, o equilíbrio do oxigênio entre o ar alveolar e o sangue que está passando por aqui, o oxigênio é transportado de duas maneiras principais pelo nosso sangue. A maior parte do oxigênio é transportado associado com a hemoglobina, que é uma molécula proteica que tem quatro grupamentos M. E nesses grupamentos M, cada um desses grupamentos M, que é onde contém o ferro na molécula de hemoglobina, é capaz de ligar a uma molécula de oxigênio. Então, cada hemoglobina pode transportar até 4 moléculas de oxigênio ligadas aos grupamentos M, formando o que a gente chama de oxihemoglobina. Então, a maior parte do oxigênio é transportado dessa forma, na forma de oxihemoglobina, onde o oxigênio se liga à hemoglobina. E 1,5%, a menor parte, desse oxigênio pode ser transportado então também dissolvido no plasma. Essa quantidade de oxigênio transportada de forma dissolvida no plasma é o que dá a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Então, lá na gasometria arterial, quando vocês forem ver e estudar o exame de gasometria arterial, a pressão parcial de oxigênio que aparece na gasometria arterial é exatamente a quantidade de oxigênio que é transportado no sangue de forma dissolvida. Essa aqui é a curva que a gente chama de curva de dissociação da hemoglobina, que ela tem aqui um comportamento no centro, que é o normal, onde há uma percentagem de saturação de 50% da hemoglobina pelo oxigênio, equivale ou corresponde a mais ou menos uma pressão parcial de 27 milímetros de mercúrio de oxigênio no sangue arterial. Se essa curva se desloca para a esquerda ou se desloca para a direita, né, os valores de P50 se modificam em relação à pressão parcial de oxigênio. Então, por exemplo, o deslocamento da curva para a esquerda diminui a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial para 10 milímetros de mercúrio, enquanto que o deslocamento dessa curva para a direita aumenta a pressão parcial de oxigênio do sangue arterial para 40 milímetros de mercúrio. Então, isso é um comportamento interessante. Isso representa, do ponto de vista fisiológico, que o deslocamento da curva para a esquerda aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ou seja, ele fica mais firmemente ligado à hemoglobina e é mais dificilmente liberado para o sangue. O deslocamento dessa curva para a direita, ao contrário, diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina e dessa forma ele é mais facilmente liberado para os tecidos e aumenta a pressão parcial de oxigênio, então, que é capaz de ser utilizada pelos tecidos. Se nós formos olhar o comportamento dessa curva, então, conforme vai aumentando a saturação da hemoglobina pelo oxigênio, que vocês estão vendo na linha da esquerda aqui, vai havendo o aumento dessa P50. Então, numa saturação de 98%, mais ou menos, que é o máximo de saturação da hemoglobina pelo oxigênio, nós temos, então, uma P50 acima de 80 milímetros de mercúrio, ou seja, uma pressão parcial de oxigênio do sangue arterial acima de 80, chegando até próximo de 100 milímetros de mercúrio. Então, mostrando que essa saturação é importante e é importante compreender como funciona a dinâmica da curva de dissociação da hemoglobina comparando a saturação com a pressão parcial de oxigênio. Para ilustrar então alguns outros aspectos com relação à curva de dissociação da hemoglobina, aqui nós podemos observar então no sangue arterial, que eu comentei com vocês, 98% da hemoglobina saturada pelo oxigênio corresponde a mais ou menos 100 milímetros de mercúrio na pressão parcial de oxigênio. No sangue venoso, lembro que o sangue venoso tinha menos pressão parcial de oxigênio, mais ou menos 40 milímetros de mercúrio. Então,
o sangue venoso, a hemoglobina do sangue venoso ainda está parcialmente saturada. Então, a saturação da hemoglobina do sangue venoso é em torno de 75%, com uma pressão parcial em torno de 40 milímetros de mercúrio de oxigênio, da pressão parcial de oxigênio. Outra questão que é importante comentar é o efeito da altitude. Então, aqui nós temos, por exemplo, um surfista que está ao nível do mar, né, saturando 98%, com uma pressão parcial em torno de 100 milímetros de mercúrio. Enquanto o alpinista que está, né, numa altitude maior, né, fazendo escalada com a pressão parcial de oxigênio menor, né, satura 95%, e essa queda de 3 pontos percentuais na saturação representa, olha só, a queda de 20 milímetros de mercúrio na pressão parcial de oxigênio. Então, parece que uma pequena diferença de somente 3 pontos percentuais não teria muita influência, mas tem, porque 3 pontos percentuais de saturação da hemoglobina representam uma queda de 20 milímetros de mercúrio na pressão parcial de oxigênio. Então, é uma importante diferença na saturação. Isso equivale para os nossos pacientes. Se o paciente está saturando acima de 98%, ele tem uma boa pressão parcial de oxigênio, mas se ele está saturando abaixo de 95%, por exemplo, quer dizer que a pressão parcial de oxigênio pode estar muito baixa, ele pode ter risco, pode estar desenvolvendo hipoxemia em função dessa queda da saturação da hemoglobina pelo oxigênio, tá bom? Outra questão que é importante é a atividade física, né? Então aqui mostrando, por exemplo, a prática de atividade física, a prática de esportes também acaba consumindo mais oxigênio, e esse maior consumo de oxigênio diminui a saturação da hemoglobina pelo oxigênio, né? Podendo ter uma queda importante na pressão parcial de oxigênio do sangue venoso, que normalmente no repouso é em torno de 40%, com uma saturação de 75%, a prática de atividade física ou de atividade física importante pode diminuir a saturação, porque eu estou consumindo mais oxigênio, então eu libero mais oxigênio para o músculo que está precisando, e isso diminui a pressão parcial para perto de 20 milímetros de mercúrio, para uma saturação abaixo de 35% da hemoglobina, né, pelo oxigênio. Então são situações importantes que acabam mostrando a importância do entendimento da curva de dissociação da hemoglobina no transporte de oxigênio. E aí, aqui está de novo mostrando a curva normal, e o pontilhado é o desvio da curva para a direita, e o segundo pontilhado é o desvio da curva para a esquerda. Os fatores que podem desviar a curva de dissociação da hemoglobina para a direita são o aumento da temperatura, como por exemplo na prática do exercício que a gente viu antes, o próprio aumento da PCO2 também, no aumento da taxa metabólica, o aumento do 2,3-difosfoglicerol, que representa um aumento também da taxa metabólica, e uma queda do pH. Então, todos esses fatores deslocam a curva de dissociação da hemoglobina para a direita, dizendo que a afinidade do oxigênio pela hemoglobina diminui, e isso aumenta a liberação de oxigênio para a periferia, para os tecidos que estão necessitando. Isso é o que a gente chama de efeito Bohr. O efeito Bohr está associado com a seguinte situação: quanto maior for a liberação de CO2, né, no pulmão, quanto menor for o pH, maior vai ser a captação de oxigênio. Então, o efeito Bohr diz para nós que quanto mais CO2 eu libero, né, no ar alveolar, no ar pulmonar, maior vai ser a capacidade que a hemoglobina tem de captar oxigênio. Então, esse é o efeito Bohr. Então, isso está associado com aumento do PCO2, que é produzido pelo tecido periférico, e queda do pH. Então, efeito Bohr se relaciona com essas duas circunstâncias: o aumento do PCO2, a queda do pH, transporta mais CO2 da periferia para o pulmão, libera mais CO2 no pulmão, e quanto mais CO2 eu liberar no pulmão, mais oxigênio a hemoglobina vai poder captar. Então esse é o efeito Bohr. Depois a gente vai falar mais adiante de um outro efeito importante que a gente chama de efeito Aldani também, tá bom? E aqui está mostrando os fatores que deslocam a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, que são o aumento do pH, a diminuição do metabolismo, representado pela diminuição do 2,3-difosfoglicerol, diminuição também da PCO2, que representa a diminuição da taxa metabólica, ou mesmo diminuição da temperatura corporal, que também representa a diminuição da taxa metabólica. Todos esses aspectos acabam deslocando a curva para a esquerda.
E o deslocamento da curva para a esquerda vai diminuir a P50 porque aumenta a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, ou seja, ele vai ficar mais fortemente ligado à hemoglobina e, portanto, vai ser menos liberado na periferia, até porque não precisa haver uma grande liberação de oxigênio nessas situações, onde tem diminuição da temperatura, diminuição da PCO2, diminuição do metabolismo e aumento do pH. Então, esses são os fatores associados ao deslocamento da curva de distribuição da hemoglobina para a esquerda. Uma outra questão importante de observar é o efeito do monóxido de carbono, porque existe um efeito tóxico muito grande se nós inalarmos grandes quantidades de monóxido de carbono. O monóxido de carbono é aquele gás produzido pela combustão do óleo diesel, da gasolina, então pelos motores que produzem CO2 em grandes quantidades e liberam esse CO2 no ar atmosférico. Se nós estivermos num ambiente que tem uma concentração muito grande de monóxido de carbono, isso acontece também em situações de incêndios e outras situações parecidas. Se nós tivermos uma concentração, uma elevação da concentração do monóxido de carbono, ele se liga muito fortemente à hemoglobina e a capacidade do monóxido de carbono se ligar à hemoglobina é muito mais forte e muito mais rápida do que o próprio oxigênio. Então, o que acontece nessa intoxicação? Os grupamentos M da hemoglobina que normalmente transportariam oxigênio estão ocupados por monóxido de carbono e, consequentemente, não conseguem transportar oxigênio. Então, há uma incompatibilidade da vida porque o oxigênio não consegue ser transportado para ser utilizado pelas células porque a hemoglobina está saturada, está ligada com o monóxido de carbono. Então, esse é o efeito deletério que pode levar à morte quando a pessoa se intoxica por monóxido de carbono. É comum, né, acontecer acidente dessa natureza. Por exemplo, o sujeito está na sua casa, na sua garagem, liga o carro dentro da garagem, não abre a porta, a combustão, né, vai produzir monóxido de carbono, ele começa a se intoxicar por monóxido de carbono e pode vir a perder os sentidos, perder a consciência por dificuldade no transporte de oxigênio, uma vez que a hemoglobina está toda ela ligada ao monóxido de carbono. Então, esse é um efeito de envenenamento pelo monóxido de carbono que é muito tóxico e pode levar à morte, sem a pessoa perceber que está sendo intoxicada, na verdade, porque vai intoxicando gradualmente, a pessoa vai perdendo os sentidos, né, não sente nenhum tipo de dor ou desconforto e acaba tendo uma síncope e se continuar naquele ambiente pode levar à morte em função dessa intoxicação, tá bom? Então eu queria chamar a atenção também para esse aspecto e para a importância, né, do entendimento disso. Na periferia, então, o sangue, desculpem, que chega com uma pressão parcial alta de oxigênio e uma pressão parcial baixa de de dióxido de carbono, encontra um tecido onde a pressão parcial de oxigênio é muito baixa e a pressão parcial de dióxido de carbono é mais alta. Então, o oxigênio que tem maior pressão parcial no sangue se difunde para o tecido e vai ser utilizado para o metabolismo tecidual. E o CO2, que está em maior pressão parcial no tecido, que é produzido pelo consumo de oxigênio no metabolismo oxidativo, no metabolismo aeróbio, que está em maior pressão parcial no tecido, se difunde para o sangue. Então, havendo um equilíbrio na saída do sangue venoso, que sai com uma pressão parcial de oxigênio baixa, porque deixou o oxigênio para os tecidos, e sai com uma pressão parcial de CO2 alta, porque está carregando o CO2 que é produzido pelos tecidos. Então, essa difusão que acontece no pulmão acontece também na periferia e é também governada pela lei de Fick, que tem relação com a diferença na pressão parcial, a área de contato, a espessura da membrana e a difusibilidade dos gases. Lembram que eu falei para vocês que a difusibilidade do CO2 era muito maior do oxigênio? É, por isso mesmo, olha só, precisa de uma diferença de 60 milímetros de mercúrio para ver uma difusão adequada do oxigênio para cá, enquanto uma diferença só de 5 ou 6 milímetros de mercúrio do CO2 já tem equilíbrio nesse processo de difusão para o CO2, por causa que a difusibilidade do CO2 é muito maior, é 30 vezes maior do que a difusibilidade do oxigênio. Bom, depois que esse CO2, né, se difundiu da célula para o sangue, a necessidade então de transportar esse CO2. Então, da mesma forma que o oxigênio tem mecanismos específicos de transporte, o CO2 também tem alguns mecanismos que são responsáveis pelo seu transporte. Na sua maior parte,
ou seja, em torno de 63% do CO2 é transportado na forma de bicarbonato. Então essa é a principal forma de transportar e de tamponar o CO2, é formar bicarbonato. Depois a gente vai voltar para isso aqui para entender um pouco melhor. Uma pequena parte também de CO2 é dissolvida no sangue, é transportada de forma dissolvida no sangue. 21%, em torno de 21% do CO2 é transportado associado à molécula de hemoglobina, formando um composto que chama de carboxihemoglobina. E os restantes 10% são transportados, então, associados também ao plasma, tá? No plasma. Mas a maior parte do transporte de CO2 é associado, então, a bicarbonato e depende, então, da função da hemácia. Então aqui está mostrando exatamente esse componente, né? O CO2 que é produzido no tecido se difunde para o interior do capilar e no interior do capilar ele rapidamente se difunde para o interior da hemácia, né? Do eritrócito. No interior do eritrócito, o CO2 reage com água por ação de uma enzima que está presente em grande quantidade nas hemácias, que é a chamada anidrase carbônica. Então essa reação é uma hidratação do CO2 que forma ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido muito forte e muito volátil, então ele rapidamente se difunde em hidrogênio, e bicarbonato. Esse hidrogênio que é produzido, né, pela dissociação do ácido carbônico, ele não pode ficar na forma de hidrogênio, porque ele reduziria muito o pH e isso teria efeito tóxico muito importante para a célula. Então ele precisa ser tamponado por alguém. Quem tampona esse hidrogênio é a hemoglobina da hemácia. Então parte do hidrogênio que veio do ácido carbono se liga à hemoglobina, formando então esse composto de hemoglobina e hidrogênio e a hemoglobina é uma proteína que de forma importante tampona então o hidrogênio. Quando a hemoglobina libera o oxigênio para a célula, ela automaticamente fica livre para se ligar ao hidrogênio. Então, existe a necessidade da liberação do oxigênio da hemoglobina para a célula utilizar. Após essa liberação, o hidrogênio se liga à hemoglobina e vai ser transportado, então, ligado à hemoglobina, que é uma forma importante de tamponamento do íon hidrogênio para evitar quedas muito grandes do pH intracelular ou intrasanguíneo, tá? E o bicarbonato que foi formado disso aqui é transportado para fora da hemácia, do eritrócito, né, junto com sódio. E aí, para não haver um desequilíbrio da osmolaridade, né, o sódio que sai, né, é trocado e o bicarbonato que sai também, né, levando uma carga negativa para fora da célula, é substituído pelo cloro. Então o cloro acaba entrando na célula. Então isso leva junto para dentro da célula com o cloro, leva um pouco de água. Então a hemácia do sangue venoso, ela acaba sendo mais volumosa do que a hemácia do sangue arterial, porque ela tem mais líquido no seu interior em função desse desvio de cloro, né, para dentro da célula, em troca da saída de bicarbonato, e junto com a entrada de cloro, para não haver desequilíbrio na osmolaridade, entra água e isso aumenta o volume da hemácia. Então, o hematócrito do sangue venoso é um pouquinho maior do hematócrito do sangue arterial em função das hemácias terem um volume maior. Pois bem, esse bicarbonato que saiu, então ele é transportado pelo plasma, né, em direção ao pulmão. Chegando no pulmão, essa reação toda acontece de forma invertida. Então, o bicarbonato retorna para o interior da hemácia, a, a reação do bicarbonato com o hidrogênio, formando novamente o ácido carbônico se dissocia em água e CO2, o CO2 sai da hemácia e vai ser transportado, então, difundido para o ar alveolar, que vai ser eliminado do nosso sangue pela ventilação pulmonar. Então, esse processo todo envolve esses mecanismos importantes. E, como disse, o principal mecanismo envolvido com o tamponamento do CO2 é a formação do íon bicarbonato, que é fundamental para o transporte de CO2. Então, existem outras maneiras, mas em menor quantidade de transporte do CO2 pelo nosso sangue.
Então, da mesma forma que o oxigênio é muito rápido, né, esse equilíbrio, o CO2 também. Aqui no alvéolo, por exemplo, estão vendo que o PCO2 do sangue venoso que chega lá na periferia, como a gente falou, é de 45, a pressão parcial é de 45 milímetros de mercúrio. No alvéolo nós temos 40, então, rapidamente, no primeiro terço, né, de contato do sangue no capilar com o ar alveolar, já há o equilíbrio e a PCO2 então sai do lado venoso, né, do capilar, que leva o sangue de volta para o coração, com equilíbrio, né, e isso é um tempo muito rápido, né, não tem uma necessidade de um tempo muito grande de contato do sangue com o ar alveolar para acontecer esse equilíbrio. Muito rapidamente isso acontece, a difusão do CO2 na membrana alvéolo capilar também. E o outro aspecto importante chamar a atenção é que eu comentei para vocês, que é o efeito Aldani, que tem relação com a curva de dissociação do CO2. O que vocês podem observar aqui? Quando tem uma grande quantidade de oxigênio, né, diminui, né, a capacidade de transporte de CO2, dióxido de carbono. O deslocamento dessa curva para a esquerda, como estão vendo aqui para cima, com resultado com diminuição da pressão parcial de oxigênio, desloca a curva para a esquerda e aumenta a capacidade de transportar CO2. Então, o efeito Aldani está relacionado com isso. Quanto maior for a liberação de oxigênio lá na periferia, pelo sangue, maior vai ser a capacidade que ele tem de captar o CO2. Então, ele vai, quanto menor o oxigênio, quanto menor for a pressão parcial de oxigênio, maior vai ser a quantidade de CO2 que é transportada. Então, isso tem relação com o efeito Aldani, que é um pouco diferente do efeito Bohr que a gente comentou anteriormente, tá? Então, esse é o efeito Aldani, que lá no pulmão é importante porque, né, na periferia, desculpe, é importante porque quanto mais oxigênio o sangue, a hemácia liberar para o tecido periférico que está precisando, maior vai ser a capacidade que ela vai ter de captar o CO2 e transportar esse CO2 então de volta para o pulmão para ser eliminado do nosso organismo, tá? Então eram essas as informações que eu queria trazer para vocês em relação ao transporte dos gases. Tem muitos outros detalhes que a gente pode discutir no nosso encontro síncrono. Eu espero então que vocês consigam ter um bom aproveitamento dessa aula e que tragam as dúvidas para a gente poder discutir e retomar no nosso encontro síncrono na semana, tá bom? Muito obrigado de novo pela atenção e pela paciência de vocês.